Graça e paz, povo de Deus, boa noite, que bom que você está no nosso culto online da Monte Sião Church. E eu quero, amados, nessa noite, tratar sobre um assunto muito polêmico. O crente pode estar com depressão? Um líder, um pastor, um apóstolo que seja, um bispo, um padre, ele pode estar em depressão? O que a Bíblia fala em relação a isso? Qual é a posição bíblica em relação a essa questão sobre depressão? Porque depressão, amados, principalmente nesse mês de setembro, nós tratamos sobre suicídio. Que aqui na América Latina, o maior índice de suicídio é no Brasil. E as pessoas, elas têm N coisas. E o que a Bíblia fala em relação a isso? Qual é a posição que nós assumimos em relação à palavra sobre essa questão de depressão? Por que eu estou falando isso? A gente pode até falar assim, como que Jesus, ele nos ensina a respeito da depressão? Como a gente lutar contra a depressão? E é interessante que, se eu afirmar que existe um personagem bíblico que experimentou depressão, eu posso falar que isso é um anacronismo. Por quê? É um conceito muito contemporâneo do nosso tempo. Na época, a Escritura não tratava nesse sentido. E é seguro até afirmar que a Bíblia não trata sobre esse assunto. O que as Escrituras fazem é descrever uma tristeza, uma angústia da alma, de forma assim tão intensa, que muitos falaram sobre isso. Sabe? Nós vemos, por exemplo, abatimento da alma, nós vemos em Salmo falando sobre angústia, sobre aflição, nós vemos tristeza profunda em Jó falando do sofrimento dele. E nós temos várias outras referências que tratam da mesma questão. É possível até extrair alguns princípios da própria palavra para a gente lutar contra a depressão. E nós vamos fazer uma observação de como os heróis da fé lidaram com essas sensações de tristeza, de perda de interesse pela vida e principalmente os pastores que lutam contra esse mal. E para um pastor, amados, o combate à depressão pode ser uma das experiências mais duras da vida dele. Por quê? Porque, em certo sentido, por exemplo, o ministro ele é chamado para ser um colaborador da alegria. Entende isso? Trazer alegria ao corpo de Cristo, os membros que estão ali. E como ele pode fazer isso se a sua tristeza for persistente? Aí a situação fica muito mais séria. Ainda que, se você observar, só se você fizer com alegria que vai ter algum proveito para o rebanho. Entende isso, amados? E é interessante que quando nós trazemos o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 26, sobre o Getsemane, ele é extremamente benéfico para a gente tratar sobre esse respeito. Porque ele descreve a angústia de Jesus, o abatimento da alma ali de Jesus. E o pastor que luta contra essa depressão pode extrair princípios seguros dessa palavra para sustentá-lo e ajudá-lo a dar o próximo passo, que é o exemplo redentor de Cristo. Qualquer líder, amado, aflito pela dor da alma, angustiado, pode confessar que ainda abatido, eu digo para você, você jamais será derrotado. Mesmo que você se sinta abatido na alma, preste atenção nisso. Você que é pastor, você que é líder, que está à frente de célula, não importa que tipo de liderança você exerce, tá? Mesmo que você que não exerce liderança nenhuma, você que é ovelha do Senhor, você que é discípulo de Cristo, jamais você será derrotado. E nós vamos pegar aqui o Evangelho de Mateus, vamos pegar aqui Mateus capítulo 26, versículo 38. Olha o que diz. 38. Sumiu 38 daqui? Não, tá aqui. A minha alma está profundamente triste a ponto de morrer. Quem que falou isso? Foi Jesus. Fiquem aqui e vigiem comigo. Olha que interessante, amados. Para e pensa um pouquinho só. O que ele está afirmando aqui? Que quando Jesus está ali no Getsemane, o Senhor foi tomado de uma tristeza profunda. Ele se angustiou. E ele falou para os discípulos dele, ó, a minha alma está muito triste, a ponto de morte. E eu observo, por exemplo, as atitudes de Jesus aqui, por exemplo. Naquele momento de aflição, ele nos dá algumas direções importantes que qualquer cristão pode tomar essa posição na luta contra a depressão.
um pregador chamado John Piper, ele trouxe alguns pontos bem interessantes, né, sobre essa questão aqui do Senhor Jesus ali no Getsemane. E ele ressalta cinco princípios encontrados nesse texto aqui, tá, que trata diretamente dessa questão da tristeza e da angústia da alma. E o texto de Mateus, ele deve ser muito bem observado, e alguns detalhes aqui é muito importante para a gente poder lutar contra isso. Olha só, observa uma coisa só. Ele, na angústia do Senhor Jesus, o que ele fez? Ele escolheu alguns amigos para estar junto com ele. Eu não sei qual que é o teu problema, o que você está passando, mas não fica sozinho não, amado. Procura alguém para você desabafar, procura alguém para você falar, chama aí pessoas próximas de você. Vai estar o nosso número aqui, se você quiser falar conosco, nós vamos falar contigo, nós vamos tratar desse assunto junto com você. Por quê? O texto bíblico ali, ele está afirmando que Jesus levou consigo Pedro e 2 filhos de Zebedeu. E ele começou a se sentir tomado de tristeza, angustiado. Olha, a iniciativa de Jesus, amado, de buscar a companhia dos amigos dele mais íntimos, no momento que ele estava enfrentando aquela tristeza da alma. E ele deixa isso muito claro. Aflições da alma. Minha alma está profundamente triste. É importante ressaltar que os amigos de Jesus eram crentes, eram seus discípulos. Só o cristão ele consegue interpretar o sofrimento humano à luz da cruz, amado. Entenda que a dor e a enfermidade geralmente faz com que você se isole. Não quer saber de ninguém. Porque quando a gente está doente, a gente não quer que ninguém esteja perto da gente. E as pessoas também não conseguem ficar perto da gente, porque a gente está doente, a gente está chato. Está conseguindo compreender, amados? E talvez por essa razão, na sua aflição, o profeta Elias tem reclamado para Deus, escondido numa caverna: Senhor, só ficou eu, não tem mais ninguém. Olha Jó, por exemplo, amados. Olha o sofrimento de Jó. Amados, a maioria dos parentes de Jó abandonou ele. Deixou ele desamparado no meio do sofrimento. E aí, amado? Como que faz com uma questão dessa? Às vezes você pode estar vivendo isso aí. Nós olhamos, por exemplo, o salmista, né? O salmista trata disso. Ele se queixa: olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça em nenhum lugar de refúgio. Ninguém que por mim se interesse. Está no Salmo 142, quer ver? Vamos pegar aí, ó. Salmo 142, versículo 4. Procuro alguém que venha me ajudar, mas ninguém sequer lembra que eu existo. Não tenho onde me abrigar. Ninguém se importa com o que acontece comigo. Amados, você consegue perceber na fala do salmista a depressão? Amados, em certo sentido, o leito do sofrimento se transforma em leito de solidão. Em se tratando de sofrimento tão complexo como a depressão da alma, a comunhão fraterna é instrumento divino para um coração ferido que precisa ser sarado. Quando a nossa perspectiva está turva, está obscura, nós necessitamos ser guiados. Guiado pelos olhos de quem nos ama, de quem está nos enxergando melhor. Quando a única coisa que o nosso coração nos diz é negativo, é desesperador, nós ficamos carecendo mesmo daqueles que nos falam palavra de esperança. Amizades não são apenas preciosas, não, são necessárias, principalmente nesses instantes de depressão, de angústia. Jesus, mesmo sendo filho de Deus, ele não abriu mão dos benefícios no meio da sua angústia. Ele falou: gente, vem aqui comigo, anda comigo. Na sua dor, Jesus abriu o coração para os amigos dele. E o texto está falando que logo após ele se sentir entristecido e angustiado, Jesus se voltou aos discípulos e disse: gente, a minha alma ela está profundamente triste até a morte. Fica comigo, ora comigo. Sabe o que Jesus está querendo dizer? Jesus não cultivou sua dor em segredo. Ele abriu o coração acerca do estado da alma dele naquele momento. Eu quero que você entenda nessa noite, você que está me assistindo, que uma das maiores dificuldades em ajudar aqueles que lutam contra a depressão ou abatimento espiritual é o fato de que eles dificilmente vão compartilhar sua dor com outras pessoas ao redor. Nós precisamos observar o que está acontecendo.
Em muitas ocasiões, é comum a gente encontrar familiares, indivíduos no nosso meio angustiados. E a gente percebe que tem algo errado. Mas eu perguntar, ei, aí, o que está acontecendo? Não, está tudo bem, está tudo bem. Não está bem, não. Você está olhando nos olhos da pessoa. Algumas pessoas aflitas, elas explicam que nunca compartilham por não saber se pode confiar plenamente nas pessoas ao redor. Outros ainda afirmam que ninguém expressa verdadeiramente interesse a ponto de parar ali para poder ajudar. O difícil exercício de abrir o coração não é para qualquer um, não. Não é todo mundo que chega e expõe o que está acontecendo, não. Porque nem todo mundo é confiável. Você está conseguindo compreender? Às vezes você está passando por isso. Às vezes essa palavra está entrando no teu coração. Se a gente se considerar da mesma forma que Jesus, a gente não vai encontrar nenhum argumento que prevaleça. Jesus compartilhou a sua angústia com seu discípulo. Faça o mesmo. Compartilhe com pessoas que você confie. Compartilhe com amigos. Procure um pastor. Procure alguém para você falar o que está acontecendo com você. Às vezes você olha para as pessoas que estão do seu lado e elas não demonstram nenhum interesse pelo que está acontecendo. Mas não fica quieto, não. Com Jesus, os discípulos até dormiram. No momento da oração ali, falou, poxa, vocês não podem vigiar comigo. E um deles, que era Pedro, nega Jesus publicamente. Mas entenda algo, meu irmão, nada disso foi razão suficiente para impedir que o Redentor expressasse a sua dor, a sua angústia de alma com eles naquele momento. Mesmo que eles não ficaram vigiando com ele, mesmo que não deram atenção para ele, ele compartilhou o que ele estava sentindo. E um outro fator importante que precisa ser notado é que Jesus não parece ter tido qualquer receio do que os discípulos pensarem a respeito dele. Ele abriu o coração. Olha, e ele é quem? O Mestre, Jesus. Às vezes um líder não abre o coração porque ele fica preocupado com a sua reputação. Olha, o que vão falar de mim? Ou porque eu sou o pastor, ou porque eu lidero fulano, ou porque... Deixa de ser besta. O Senhor Jesus, nenhum pastor, nenhum líder pode se comparar a ele. E ele abriu o coração com o discípulo, ele sendo mestre. Ele não se preocupou com a reputação dele. Ah, será que eles vão me ver diferente? Não, não. Ele falou, minha alma está angustiada a ponto de morte. E aí, meu irmão? O que está acontecendo com você? Minha irmã, você que está me assistindo essa noite, o que tem passado no teu coração? Que aflições você tem tido? Que angústias, que abatimento você está enfrentando? Fale, não se importe com o que... o que vão pensar de mim? Não esteja nem aí. É você e Deus. Sabe? Jesus, ele apenas revelou a sua dor ali ao discípulo de forma tão simples. E eu e você precisamos fazer isso. E tem muitas pessoas que estão sofrendo a dor do abatimento e não compartilham com ninguém. Porque eu estou preservando a minha imagem. Para com isso. Pastor, abra o teu coração. É comum você tentar proteger a tua imagem pelo bem da igreja. Só que é a tua vida, cara. Você precisa cuidar de você. Você que é líder. Não importa se você é pastor, pastora, se você é um presbítero, um evangelista, não importa. Se o Senhor da igreja, que é Cristo, não hesitou em compartilhar a sua dor, e os pastores que são designados deveriam se preocupar com isso. Abrir o coração. Não se priva, não. Não se priva desse benefício, não. Tire esse orgulho do teu coração e abra o teu coração. Você precisa tratar essa dor. Isso é muito precioso. Note que Jesus, ele abriu com os amigos. Não foi com qualquer um. Eu sei que você tem amigos que você pode falar. No seu abatimento, Jesus pediu intercessão. Ele pediu participação dos amigos na luta dele ali. Diferente de algumas pessoas que costumam fazer, em alguns momentos,
de tristeza, Jesus não quis apenas falar dos seus problemas, ele também quis colocar para fora o que ele estava sentindo no peito. Ele desabafou, Jesus compartilhou sua dor. Ele pediu ao discípulo que participasse com ele na luta, em oração, por causa da sua tristeza. Ele estava triste, amados. Fica aqui, vigia. Vigia, meu irmão. Tem pessoas do seu lado que você pode confiar. A lição a ser aprendida nesse relato de Jesus é que o compartilhamento da dor do aflito deve ser proposital. Permita que as pessoas te ajudem, te direcionem. Coloca isso no teu coração. Os discípulos de Cristo foram convidados por Ele a se aliarem à luta em prol da sua alma. Ao pedir por intercessão, a pessoa sofredora está convidando os irmãos, tá, a participarem de um aspecto importantíssimo da vida dele. A união do corpo de Cristo em meio às tribulações da vida. Isso vai acontecer com todo mundo. Você vai sentir, eu vou sentir, todo mundo vai sentir. A forma correta de se travar a luta pela alegria da alma seria pela oração, mas uma vez por alguém que está sofrendo. Entende isso? Enquanto no geral a gente raciocina que em termos de categoria física, materiais, Jesus nos dá uma importante lição. Estabelecer a alegria da alma através da intercessão. Nós precisamos disso. Nós precisamos disso de forma urgente, meu irmão. Na sua aflição, Jesus derramou o coração diante do Pai em oração. Jesus não apenas pediu oração por ele, mas ele mesmo derramou o seu coração diante de Deus, dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Olha o clamor de Jesus, amado. Além de real, foi também pedagógico. O que o Senhor está indicando? Ele está indicando que Deus é a última instância do nosso socorro. Nosso socorro vem do Senhor. É por isso que as nossas petições devem ser direcionadas a Deus. Entende isso, amados? Por quê? Deus possui a última palavra para as nossas dores, para as nossas aflições. O salmista mesmo afirmou: é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. É Ele que sara todas as tuas feridas. É Ele que redime a tua vida e te coroa de graça e de misericórdia. É o Senhor. Na sua oração, amado, Jesus, como Filho de Deus, ele se dirige a Deus clamando, falou: Pai, que é o Abba, né? Abba, Pai, papaizinho. Sabe o que isso está ensinando? Que na angústia, na dor que ele sentia, mesmo assim ele ainda mantinha uma perspectiva da bondade paterna de Deus, em perspectiva, a importância de se atender aquele princípio de tristeza dele ali. E o salmista está falando, nossa aflição muda a nossa perspectiva sobre Deus. Às vezes você que está no momento de aflição, no momento de dor, você quer se afastar de Deus, você quer se afastar da igreja, você quer deixar de orar, você quer deixar de ler a palavra. Ei, faz isso não. Deus, ele vai entrar com providência na tua causa. Deus vai sarar o teu coração. Nos momentos de dor, nós confiamos mais nos nossos sentidos e nas nossas emoções. Nós confiamos muito nas afirmações. Nossa, mas fique com a palavra. O exemplo de Jesus deixa muito claro que Deus é bom e que seus filhos são amados por Ele e que nós podemos derramar o coração diante dEle. E por último, a última atitude de Jesus deixa claro que não há qualquer assunto que a gente não possa trazer à presença do nosso gracioso Pai. O Pai se interessa pela tua dor, Ele se interessa pela dor do teu coração. Se você observar de forma cuidadosa, você vai notar que Jesus apresentou os seus desejos ao Pai. Você viu que coisa linda? Ele colocou isso diante do Senhor. Aquele momento do cálice da dor. Mas ele fez isso em submissão. Se possível, passe de mim esse cálice. Já pensou, amados? Jesus passou por isso. Você acha que você não vai passar?
Você acha que o teu coração vai ficar sempre aí nessa posição de pedestal? Pregar para nós que os nossos problemas não são importantes para Deus? Que Deus é indiferente com a nossa dor? Olha o exemplo de Cristo, amados. Ele confirma a verdade. A gente pode se aproximar com um coração sincero, com plena certeza que o Pai olha por nós. Jesus, no seu sofrimento, amados, ele descansou a alma na soberania e na sabedoria de Deus. Após apresentar ao Pai o seu desejo, o Senhor conclui na sua oração: não seja como eu quero, mas seja como tu queres, Senhor. Eita glória! Jesus continua obediente até a morte, da mesma forma que eu e você seremos. Deus tem a última palavra na tua vida. Deus tem a última palavra no teu coração. Procure alguém, meu irmão. Abra o teu coração. Fale daquilo que você está sentindo. Jesus, por 2 vezes, amados, ele se vira por discípulos e encontra eles dormindo. Mas, nas suas palavras ao Pai, indica que a sua alma foi descansada na soberania e na sabedoria de Deus. Sabe, eu aprendo com isso muito, amados. As pessoas podem até te abandonar. Você pode até falar e elas não dão bola. Mas Deus, Ele é a última instância. Confie nele. É Ele que está no controle da tua vida. É Ele que está falando assim: ei, eu estou vendo cada sofrimento teu. Cada angústia do teu coração eu estou cuidando. Eu sou o Senhor que te sara. O Deus que sara o teu coração. O Deus que tira a angústia. O Deus que renova o pensamento. O Deus que renova a alegria. O Deus que acolhe. O Deus que busca. O Deus que renova o coração dos filhos que o buscam. Confia no Senhor. Não se ache o perfeitão. Não se preocupe com o que as pessoas vão dizer. Se preocupe com você. Trate você. Deus não é apenas soberano, Ele também é sábio. Significa que tudo o que Ele realiza possui um propósito. O objetivo maior de Deus é conformar seus filhos, é transformar eles à imagem e à semelhança de Cristo. Essa conformação não ocorre somente nos privilégios das bênçãos, mas também no sofrimento. O que é importante lembrar é que, assim como o filho não foi desamparado, nenhum de vocês que está me assistindo nessa noite será desamparado. Amém? Descanse em Deus. Em sua perplexidade, amados, Jesus fixou os olhos no futuro. Futuro glorioso, reservado pelo Pai. Isso é que é maravilhoso. Jesus lidou com a sua aflição, com a sua angústia da alma. Jesus, Ele colocou ali toda a confiança no Senhor e suportou a cruz, não fazendo caso. E hoje Ele está sentado à destra de Deus. Jesus utilizou sua expectativa da glória, que lhe era revelada para suportar o sofrimento da cruz. Amados, Deus te abençoe. Abra o teu coração, não deixe que ninguém fique falando. O que as pessoas vão pensar? Não, abra a tua boca, fale mesmo. Chama um amigo próximo, mesmo que ele não dê atenção ao teu sofrimento. Deus está dizendo para você: não importa o que acontecer com você, você não vai ser derrotado, porque eu não te abandono, eu não te esqueço, eu estou contigo. Nem a altura, nem a profundidade, nem a peste, nem a fome, nada pode te tirar das minhas mãos. É o Senhor que está falando isso para você. Levanta a tua cabeça, meu irmão. Levanta a tua cabeça, minha irmã. Deus é contigo. Amém? Beijão no teu coração. Eu já volto falando com você.